Muito bem. Então, o caráter relativo das proposições normativas. À primeira vista, os dois aspectos mais salientes que justificam diferenciar as proposições normativas das normas são, em primeiro lugar, e ainda que seja altamente duvidoso que se possa predicar verdade ou falsidade das normas, tais qualificações adquirem um pleno sentido em relação às proposições normativas. E, em segundo lugar, que as proposições normativas são relativas. Uma mesma ação P pode estar proibida, ser permitida ou obrigatória em um certo sistema normativo e não em outro. Por tal motivo, a expressão P está proibido, entendida como proposição normativa, é incompleta, já que, enquanto não se especifique de que sistema normativo se está a tratar, esta proposição carecerá de valor de verdade. Então, nós temos aqui dois pontos importantes. Primeiro, normas não possuem valor de verdade, proposições normativas possuem valor de verdade. Ponto 1. E ponto 2, que as proposições normativas, para terem valor de verdade, vamos chamar assim, para terem condições de verdade, elas precisam satisfazer determinadas exigências. E uma dessas exigências está exatamente na identificação de qual é o sistema normativo ao qual esta proposição normativa faz menção. Porque eu posso dizer assim para vocês: a velocidade de 80 km por hora está proibida. Só que a velocidade de 80 km por hora, embora seja proibida em Porto Alegre e aqui em Canoas, ela não é proibida na estrada que conduz de Novo Hamburgo, ou Nova Hartz, ou Morro Reuter, até Gramado e Canela. Porque lá, em princípio, a velocidade é 80 km por hora. Então é necessária essa especificação para a verificação do valor de verdade dessa proposição. Como nós vimos na aula passada, no encontro passado, uma proposição normativa requer algo que vá para além da mera proposição, onde ela encontra o valor de verdade. Então, esta segunda característica das proposições normativas, seguindo a leitura, foi, contudo, oposta recentemente por Jan Sickman. Quem é o Jan Sickman? Né? Jan Sickman é um outro professor de lógica, especialmente de lógica deontica, que é professor, salvo engano, na Bélgica, que lança inúmeros aportes ao problema da lógica deontica no nosso tempo. Vamos ver o que ele põe. Sickman sustenta que uma proposição normativa, entendida como a afirmação de que uma norma é válida em conformidade com certo sistema de normas, é uma afirmação relativa ao seu pertencimento ao sistema em questão. Mas não é um enunciado que, de maneira direta, predique que uma norma é válida, entendendo-se aqui esta última expressão em um sentido prescritivo, isto é, como uma expressão referida a que deva fazer-se o que ela dispõe. Vejam bem isso aqui. Uma coisa é uma proposição normativa descrever uma ação que é tomada
como uma ação prevista por uma norma. Outra coisa é descrever a norma e se a norma pertence ou não a um sistema jurídico. Uma coisa está descrevendo a situação fática ou hipotética. Outra coisa está descrevendo a norma e a sua pertença ou não a um sistema normativo. Dois tipos diversos de proposição. Ao seu critério, um enunciado normativo, tal como não se deve fumar, conteria uma proposição normativa relativa a que não se deve fumar, a qual se revelaria na possibilidade de que o falante ponha em relevo seu caráter proposicional em orações como é o caso que não se deve fumar, ou é verdade que não se deve fumar. Quando eu digo é verdade que não se deve fumar, ou é o caso que não se deve fumar, necessariamente eu estou fazendo referência a uma outra coisa. Ao dizer que, se é verdade que não se deve fumar, é porque há necessariamente alguma coisa que antecede essa proposição e que prescreve uma conduta como proibida. Mas Sickmann sustenta, ademais, que se assume que não é possível predicar verdade ou falsidade das normas. As proposições normativas só poderiam interpretar-se ou serem interpretadas como aquelas que expressam orações que se referem à pertença de uma norma a um sistema. E esta última consideração lhe parece inaceitável, porquanto, ainda que muitas vezes formulem enunciados normativos relativos a um certo sistema, a forma mais elementar de uma proposição normativa seria, ao seu juízo, uma afirmação direta ou absoluta do que é obrigatório, proibido ou permitido. Para Sickmann, portanto, a necessidade de uma lógica das proposições normativas em forma pura ou absoluta se revelaria com clareza quando se intenta responder à pergunta acerca do que se deve fazer em certa situação, no sentido de que norma deve guiar nossas ações. A resposta a esta pergunta requeriria de uma proposição normativa absoluta, já que um enunciado que dissesse que, de conformidade com certo sistema normativo, se deve fazer P, seria manifestamente insuficiente, posto que poderia aceitar-se sua verdade e, não obstante, perguntar se realmente se deve seguir essa norma. Por outro lado, se uma proposição normativa absoluta é verdadeira, não poderia seriamente questionar-se se há de seguir a norma e aquilo ao qual ela alude como tal. Qual é a tese do Sickmann, portanto? A tese do Sickmann é que uma proposição normativa, quando descreve o pertencimento de uma norma a um sistema jurídico, é uma proposição insuficiente. Porque nessa proposição não se contempla o caráter de relação presente entre dois ou mais seres humanos. De modo que não se descreve as condições da ação, nem tampouco as razões que levam alguém a agir ou abster-se de agir. Mas se descreve apenas o pertencimento ou não de uma norma a um sistema jurídico. Como o Rodrigues reage a esse posicionamento?
Vamos ver. Desde o meu ponto de vista, a relatividade a um certo sistema normativo, ou seja, o fato de que uma proposição normativa é relativa a um sistema, tá? Dizer que é proibido andar a mais de 60 por hora é relativo a um sistema normativo, que no caso aqui nosso, verba e gracia, é o Código de Trânsito Nacional e as legislações correspondentes, tá? É condição necessária para que a descrição é proibido ultrapassar a velocidade de 80 por hora, é uma proposição verdadeira. Então, diz ele, a relatividade a um certo sistema normativo é a característica, olha o que ele está dizendo, mais significativa das proposições normativas. Ou seja, uma posição frontalmente oposta à do Sickmann. De maneira que esta categoria de proposições normativas absolutas, que Sickmann introduz, não pode ser, senão ser o produto de uma confusão, porque resulta autocontraditória. Por que autocontraditória? Porque sem esse quesito nós não teríamos uma proposição normativa. Mesmo que alguém dissesse, não, mas não é um sistema jurídico, é um sistema moral. O problema permanece. Porque aqui não se trata da origem da validade da norma, não é esse o problema. E sim o fato de que é necessário algo anterior a uma proposição para que ela seja afirmada como verdadeira ou falsa. Então, intentarei, diz ele, justificar esta ideia. Em uma primeira interpretação, a ideia de uma proposição normativa absoluta poderia entender-se como uma proposição referida a uma norma de validade absoluta. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Está querendo dizer o seguinte, olha, o que faz com que uma proposição normativa reúna todas as condições necessárias para o seu valor de verdade? Seja ela verdadeira ou falsa, é outro problema. Mas o que ela precisa ter para ser considerada ou verdadeira ou falsa? Essa é a questão. Para que ela tenha, portanto, um valor lógico. Né? Esse é o desafio aqui. Ok? Muito bem. Para ele, então, a ideia de uma proposição absoluta poderia entender-se, em primeiro lugar, como uma proposição referida a uma norma de validade absoluta. Sob essa interpretação, o qualificativo de absolutas, que Sickmann atribui às proposições normativas, não seria senão uma referência ao tipo de normas a cuja relação se formulam tais proposições. Isso, claro está, se é que se possa assinalar ou assumir sentido para a expressão norma absoluta, qualquer que seja ela. Mas então, as proposições normativas absolutas seriam aquelas proposições normativas relativas ao conjunto das normas absolutas. Não existiria nenhuma diferença significativa entre este tipo de entidades e as proposições normativas relativas a um certo sistema, pois a única peculiaridade se encontraria aqui no domínio das normas que se tomam como pontos de referência. Em particular, os problemas que se podem suscitar, dada a identificação de normas absolutas semelhantes, resultariam independentes das relações entre proposições que a elas se referem. Veja que desafio enorme nós temos aqui. O fato de dizer que a norma X pertence ao sistema jurídico porque está presente no código tal, no artigo tal, é condição suficiente? Ou é necessário descrever ainda mais? Por exemplo, as condições da ação.
as condições mediante as quais um agente, ao comportar-se de um modo tal, fere ou não um bem jurídico tutelado pelo sistema jurídico. As mesmas distinções que corresponderia estabelecer na lógica de proposições normativas, uma lógica ordinária, bem verdade, se reproduziriam em relação às proposições normativas absolutas assim entendidas. O que é uma proposição normativa absoluta? É uma proposição que descreve uma norma absoluta. O que é uma norma absoluta? É aquela norma que pertence a um sistema jurídico e que tem validade. Por exemplo, aquela que media, que estabelece uma intermediação entre o sentido positivo e o sentido negativo da permissão. O que é o sentido positivo de uma permissão? Quando a permissão vem prevista no sistema normativo. O que é um sentido negativo? Quando o sistema jurídico nada fala a respeito, então tudo que não é obrigatório e não é proibido é permitido. Essa é a permissão negativa ou fraca, como dizem. Tá? Como veremos, se pode dizer que uma conduta está permitida no sentido positivo de acordo com as normas de um certo sistema normativo, sem somente ser nele existe uma norma que permite dada conduta. Por outro lado, uma conduta está permitida em sentido meramente negativo de acordo com as normas de certo sistema normativo, sem somente ser não existe nesse sistema de referência uma norma que proíba tal conduta. Veja a ambiguidade dessa afirmação. Porque eu poderia dizer, por exemplo, que a conduta é obrigatória. Tá? E aí, como é que fica? Tudo que é permitido é obrigatório? Não. Mas tudo que é obrigatório é permitido. Porque se não me for permitido realizar a conduta que é obrigatória, eu não poderei cumprir com a obrigação. Olha as ambiguidades que nós temos aqui. Como foi demonstrado por Carlos Alchorron, um dos maiores lógicos do século XX, sem dúvida alguma, argentino, a permissão positiva e a permissão negativa só podem considerar-se equivalentes em relação a sistemas normativos completos. Isto é, sistemas que não contenham lacunas. E consistentes, ou seja, que não contenham contradições. Mas a exceção dessa suposição, ou seja, em exceção ao que foi dito, ambas noções não podem ser assimiladas, em razão desta ambiguidade na expressão permitido, quando aparece em proposições normativas, que não se verifica quando tal expressão é usada para formular uma norma, contexto no qual permitido equivale a não proibido, é que uma lógica de normas não resulta equivalente a uma lógica de proposições normativas. Então, aquilo que não é ambíguo numa norma, quando diz que algo é obrigatório, ou algo é proibido, ou algo é permitido, e se você não fizer, você sofrerá consequências por conta disso, sanções, em alguns casos punições. Numa proposição normativa, quer dizer, quando eu deixo de olhar para a performance da linguagem, a linguagem performativa, aquela que transfigura, que altera o estado de coisas no mundo físico, e começo a observar uma outra forma de linguagem, que é uma linguagem descritiva analítica, que não altera as coisas, mas que expressa as coisas. Vejam? Então, imensas ambiguidades sobrevêm. O que não é ambíguo no terreno performativo das normas, que obrigam, proíbem, permitem, é ambíguo nas descrições analíticas das proposições normativas. Então, todo aquele esforço que se tem por usar
a chamada regra salva veritate, que nós vimos no encontro da semana passada, tá? Ou seja, quando eu faço uma lógica de proposições normativas, eu posso fazer uma lógica de normas e salvar a verdade das proposições, tomando-as como se fossem proposições, embora sejam normas, já encontra aqui uma dificuldade atroz. Eu não poderei sempre fazer essa correspondência. Não poderei, porque enquanto lá no sistema normativo não há ambiguidades, tá? Ou seja, ainda que tenham contradições e lacunas internas, um sistema tem que lutar contra lacunas e lutar contra contradições, e supondo um sistema normativo completo, você não encontra lacunas e não encontra contradições, e, portanto, não há ambiguidades. Eu vou sempre me comportar em conformidade com o que é proibido, obrigatório ou permitido. Por outro lado, quando eu descrevo as normas desse sistema e o próprio sistema, eu posso, ao fazê-lo, ao descrever, padecer de inúmeras ambiguidades. Porque as próprias expressões utilizadas são, quanto tais, ambíguas. Por exemplo, a palavra permissão. Então, como é que nós ficamos com isso? Ficamos que como ele diz aqui, uma lógica de normas não resulta equivalente a uma lógica de proposições normativas. Tudo isso, como se diz, valeria igualmente para proposições normativas relativas a normas absolutas, razão pela qual não se poderia fundar, sobre esta interpretação, a pretensão de distinguir as proposições normativas absolutas como entidades conceitualmente distintas das proposições normativas relativas ordinárias. Como se eu pudesse dizer, uma proposição normativa absoluta é aquela que descreve uma norma absoluta, plenamente válida. Uma proposição relativa seria aquela que estaria relacionada a um campo de ação específico. E distinguir as condições de verdade dessas proposições. Não é essa a saída. Porque tanto nas absolutas como nas relativas poderiam subjazer muitas ambiguidades, muitos dilemas semânticos, muitos paradoxos e dilemas semânticos. Alguns dos quais incontornáveis. Eu digo, o sujeito A está obrigado a realizar a conduta X. O sujeito ao sujeito A é permitido realizar a conduta X. Eu posso dizer que se o sujeito A é obrigado a realizar a conduta X, então o sujeito A é permitido ao sujeito A realizar a conduta X? Posso dizer isso nessa condicional? Posso. Agora, quer ver o problema? Inverte o antecedente e o consequente. É permitido ao sujeito A realizar a conduta X. Logo, é obrigatório ao sujeito A realizar a conduta X. É falso. Não se segue uma coisa da outra. Porque permitido como consequente de uma obrigação, ok? Permitido como antecedente condicional de uma obrigação, não ok. E aqui nós temos a prova viva de uma ambiguidade. Então, se há ambiguidade nisso, então o dilema não está na diferença de proposições absolutas para proposições relativas, mas o problema vai mais a fundo. Está no aspecto semântico da formação desta proposição a partir das expressões que são empregadas, especialmente das variáveis proposicionais ou constantes, que no caso são os operadores deônticos. Porque o sujeito A estar obrigado a realizar uma conduta significa que a ele deve ser permitido realizá-la. Mas se ele pode realizar uma conduta, isso não significa dizer que ele está obrigado a realizá-la. Veja a diferença.
Então, o problema não está em descrever uma norma absoluta ou descrever uma ação decorrente dessa norma absoluta. Mas o problema está no uso das expressões deônticas. O modo como nós lidamos com os conceitos normativos. Esse é o grande ponto. Descartada esta possibilidade, uma interpretação alternativa consistiria em considerar que o qualificativo de absolutas não se refere às normas mencionadas nas proposições normativas absolutas, senão às próprias proposições normativas. Uma proposição normativa relativa qualificaria normativamente uma ação de conformidade com um certo sistema normativo. E, diferentemente dela, uma proposição normativa absoluta seria aquela que qualifica normativamente a uma ação considerando todos os fatores relevantes. All things considered. À primeira vista, diria que determinar a qualificação normativa de uma ação, considerando todos os fatores relevantes, seria tanto como fazê-lo tomando em conta não um certo sistema normativo, senão uma pluralidade de sistemas normativos. Em tal sentido, me parece que a perspectiva intersistemática é conceitualmente dependente da intrassistemática. Ou seja, se ao invés de qualificar a proposição normativa absoluta como uma proposição que descreve a pertença de uma norma dentro de um sistema, mas eu a considerar, a proposição normativa absoluta, como aquela que descreve todas as condições de ação que são contempladas por aquela norma, todas as coisas e fatores que são relevantes para a sua consecução, então é claro que eu tenho uma qualificação da ação que é muito mais explícita para quem descreve. Ou seja, aquele que procura descrever as condições da ação desde um ponto de vista mais profundo, qualificando normativamente a ação e levando em consideração todos os seus fatores relevantes, não fica preso apenas aos conceitos extraídos da norma de um sistema, mas transcende essa norma e procura descrever condições ideais presentes não apenas naquele, senão em todos os sistemas normativos. De modo que a leitura deôntica dos atos humanos poderia servir tanto para o sistema jurídico sueco, como também para o sistema jurídico finlandês e o sistema jurídico italiano. Eu não estou preso à descrição da norma, mas estou preso ao conjunto das condições, das ações que estão, por assim dizer, amparadas por aquela norma. De modo que eu aprofundo a ideia de uma proposição normativa absoluta. Só para antecipar, tá? Eu não concordo nem com o Sickmann e nem tampouco com o Rodrigues. Eu acho que as duas teses têm problemas. Mas isso é meu problema. E eu procurei resolver essa aporia no meu livro Temas de Lógica Deôntica. Agora, do ponto de vista do que nós estamos lendo, a crítica do Rodrigues ao Sickmann é, do meu ponto de vista, plenamente correta. Porque é muito mais profunda uma análise que nos diz que a proposição normativa não fica presa a um sistema jurídico, nem tampouco a uma norma. Mas ela se ocupa de conceitos normativos, não de normas jurídicas. Vejam a diferença. O objeto central da lógica deôntica são, do meu ponto de vista, relações normativas que implicam atos humanos compartilhados. Por isso, a lógica deôntica é uma lógica não de normas, mas de proposições normativas que expressem a relação das normas com os atos humanos.
a partir não das normas, mas dos próprios atos humanos. Essa é a insuficiência da teoria do Kelsen, por exemplo. Nos diz que as proposições normativas são descrições das normas do sistema jurídico. É uma visão limitada. Eu entendo a intenção e acho que ela é válida, mas ela é limitada do ponto de vista semântico. Em tal sentido, me parece, portanto, diz ele, que a perspectiva intersistemática é conceitualmente dependente da intrassistemática. Ela depende da ideia de sistema, mas ela transcende um sistema. É necessário um sistema de normas para que se possa pensar isso. Mas não um sistema de normas determinado, sei lá, pela soberania de um Estado. Senão, a ideia mesma de um sistema de normas. Mas examinaremos mais detidamente esta alternativa. Então vamos ver o que ele tem a dizer. Uma forma de entender esta ideia seria dizer que as proposições normativas absolutas são proposições normativas relativas à totalidade dos sistemas normativos relevantes. Olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo que as proposições normativas absolutas são aquelas que se referem não a um, mas a todos os sistemas normativos que existem e são relevantes. É claro que isso é uma falácia. Aliás, uma falácia que boa parte, se não a grande maioria, né, dos teóricos do direito hoje em dia, infelizmente, cai. Mais ou menos assim, uma coisa deve ser tomada por um sistema jurídico, porque todos os outros sistemas jurídicos, ou a maioria deles, está dizendo que deve ser assim. Falácio naturalista total, e dentre outros. Né? Então, sistemas normativos relevantes. Começa o problema, quais são relevantes e quais não são. Mas vamos ver o argumento. Então, o argumento é, uma proposição normativa absoluta seria aquela relativa à totalidade dos sistemas normativos relevantes. É como se nós pegássemos todos os sistemas jurídicos, verificássemos quais são as normas em comum, extraíssemos essas normas em comum e disséssemos em todos os países essas normas são válidas. Né? E as proposições absolutas dizem respeito a essas normas. Mas para Sickmann, as proposições normativas absolutas devem subministrar uma resposta à pergunta acerca de que se deve fazer em certa situação. Ela não se contenta com as normas, ela vai além. Suponhamos, por exemplo, que quero saber se devo ou não realizar a ação P numa situação C. E duas normas resultam relevantes em tal situação. Uma norma jurídica e uma norma moral, por exemplo. E que cada uma delas brinda uma resposta diferente. Ou seja, o direito me manda fazer uma coisa, a moral me manda fazer outra. E agora? É evidente que uma proposição normativa que se limitasse a informar acerca de uma disjunção de normas potencialmente incompatíveis, do tipo ou a norma jurídica ou a norma moral, não responderia à pergunta acerca do que se deve fazer em si. Ela diria ou é uma coisa ou outra. Ou tu segue o direito ou tu segue a moral. Ela está respondendo o que tu deve fazer? Não. Ela está apenas descrevendo a situação. O que se requeriria em um critério de seleção entre as diferentes normas em jogo? Em outras palavras, a ideia de uma proposição normativa absoluta, tal como a concebe Sickmann, não só exige tomar em conta todos os sistemas relevantes, senão, ademais, as relações de prelação ou hierarquia entre as normas de tais sistemas. Olha só o que ele está dizendo aqui. Não basta ver as normas, é necessário ver qual é mais forte, qual pesa mais. As relações de preferência entre normas de diferentes sistemas normativos pode assumir formas diversas. Pode ser que um sistema normativo S seja hierarquicamente superior a outro S2, um S1 e S2. Como um todo,
Isso é, que dada uma norma qualquer de S1 e uma norma qualquer de S2, sempre se preferirá a primeira sobre a segunda. Pode ocorrer, por outro lado, que algumas normas de S1 sejam preferidas a algumas normas de S2, mas que, assim mesmo, algumas normas de S2 sejam preferidas a algumas normas de S1. E também pode ocorrer que certas normas de S1 sejam, em certos casos, preferidas a certas normas de 2, enquanto que outros se prefira a S2 ou S1. Veja a quantidade de exigências que a razão proposicional vai lançando sobre os problemas. Eu tenho dois sistemas, vamos supor que esse aqui vale mais do que esse. Mas em alguns casos, algumas circunstâncias de ação, as normas desse sistema, algumas delas valerão mais do que desse. Para que eu estabeleça essas comparações, o que é necessário? Basta ver as normas do sistema e a relação entre eles? Não. Eu terei de olhar para onde? Eu terei de olhar para os atos humanos e as relações entre os atos humanos. Então, é claro que uma proposição normativa exige mais do que a mera descrição de uma norma. De todos os modos, somar a totalidade dos sistemas relevantes às relações de preferência entre suas diversas normas, todavia, seria algo ainda insuficiente. Quer dizer, pegar a totalidade dos sistemas relevantes e os critérios hierárquicos e de relações de preferência entre esses sistemas. Por exemplo, sei lá, um exemplo prático. A Corte Interamericana de Direitos Humanos não encontra uma norma para julgar um caso. Então ela diz, eu vou buscar em algum sistema jurídico nacional uma fonte de inspiração para a nossa decisão. O sistema jurídico da, sei lá, Costa Rica diz X. O sistema jurídico da República Dominicana diz Y. Qual vale mais? Não tem um critério. Vamos supor que tivesse. Não, será sempre preferível o sistema da Costa Rica, porque a corte tem um apreço estético e moral pelo Pacto de São José da Costa Rica. Estou inventando aqui, obviamente. Então tem um critério de preferência. Mas esse critério de preferência é suficiente? Bastará? Ou será necessário ir mais a fundo para ver as circunstâncias dos atos humanos? Diz ele, uma proposição normativa absoluta só estaria em condições de oferecer uma resposta definitiva à pergunta acerca do que se deve fazer na situação C, se, ademais de tomar em conta todos os sistemas relevantes e as relações de preferência entre suas normas, se cumprisse que tais critérios permitem, olhem só, selecionar uma e só uma norma como aquela que resulta aplicável em C. A simples existência de critérios de preferência não vai garantir que seu emprego permita privilegiar a uma única norma sobre as restantes. Considerar que, frente a qualquer situação C, é possível formular uma proposição normativa absoluta, requer pressupor que existe ao menos uma norma que regula a questão. E no caso de que haja mais de uma, que é possível resolver qualquer possível conflito entre elas, entre as que se apresentam, como prima facie relevantes. A pergunta que cabe formular é se, assim interpretadas, estas proposições normativas absolutas terão um caráter de genuínas proposições normativas ou mais bem de normas. Se o que interessa é resolver o problema prático de que se deve fazer na situação C, pode resultar valioso que se informe sobre a existência de uma norma. Isso por quanto a ignorância acerca de sua existência pode levar a escolher uma solução equivocada. Nesse sentido,
pode-se dizer que uma proposição normativa, isto é, a informação sobre a existência de uma norma, pode, ao menos em certos casos, ter incidência na resolução de um problema prático. Mas inserir informação não resulta suficiente para resolver um problema prático, dado que, frente à proposição que afirma a existência de uma norma, sempre cabe a pergunta: se deve fazer o que esta norma prescreve? O que se requer para resolver um problema prático é usar uma norma. E, se em uma certa situação C concorrem várias normas como relevantes, se deve eleger a uma delas como guia para a ação. Em outras palavras, sob a interpretação aqui considerada, uma proposição absoluta normativa seria aquela que, efetuando um balance entre as distintas normas que se apresentam como relevantes na situação C, privilegia a uma delas como aquela que se deve orientar a conduta. Ou seja, se esse deve é descritivo, isto é, se limita a indicar a existência de um critério para escolher entre as normas em jogo, todavia se acharia aberta a possibilidade de questionar por que há de se empregar esse critério de eleição e não outro entre as diversas normas em jogo. Se essa mudança, por outro lado, esse deve se interpreta prescritivamente, o enunciado entre as diversas normas em jogo frente à situação C, deve você eleger a norma N como guia de sua conduta, não expressaria uma proposição normativa, senão lisa e, propriamente falando, uma norma. De maneira que, sob essa interpretação, a ideia de uma proposição normativa absoluta não seria senão o produto de confundir as proposições referidas às normas com as próprias normas. Esse é o dilema do Kelsen, né? As proposições normativas descrevem e referenciam, expressam as normas. Mas isso basta? Dizer, por exemplo, é proibido fumar nesse ambiente, tomando isso como uma proposição normativa que expressa uma norma antecedente, nós não poderíamos interpretar isso também como uma norma? A partir do momento em que nós dissemos isso é uma norma, nós estamos dizendo que isso não é mais uma proposição normativa. Porque ao dizer não é permitido fumar nesse ambiente, ou é proibido fumar nesse ambiente, eu estou tomando o proibido não como uma descrição de algo que o antecede, mas como um caráter performativo. Então, é claro que uma proposição normativa absoluta, absolutamente considerada, terá de ter algo que, além de descrever a norma, descreva também outras coisas. Por exemplo, em uma situação tal, por exemplo, C, que ele traz aqui, eu preciso saber quais são as possibilidades de ação e qual deve ser a ação normativamente engajada, em contraste com as outras. Ainda me parece destacável que Sickmann tome em consideração a distinção entre normas e proposições normativas. Falar de proposições normativas absolutas resulta inadequado, porque ou bem introduz um problema que deveria ser mantido à margem dessa questão, o do fundamento do dever de cumprir as normas, a que as proposições normativas fazem referência, ou então conduz, em última instância, a confundir o que pretende distinguir-se, ou seja, normas e proposições. Então, é claro que essa classificação do Sickmann é insuficiente do ponto de vista semântico. Não basta. Beleza, pessoal? Então, hoje é isso. Deixa eu pausar